Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas operacionais. O objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com escalonamento de processos, né? Essa que é a nossa ideia. Bem, vamos lá. O capítulo 8 da apostila, né? Você tem aqui critérios de escalonamento de processo, né? Aqui tem introdução, funções básicas, critérios de escalonamento e os tipos de escalonamento. A gente vai visualizar isso aqui, deixa eu chegar lá na parte da apostila que vê isso. Capítulo 8, né? Vamos lá nela, rapidinho. Capítulo 5. Essa apostila é bem completinha a propósito, viu, gente? Gosto muito dela. Ela traz ali bastante, ela faz uma síntese dos livros, né? Bem interessante. Com bastante ilustração, ela é uma apostilazinha bem feita, bem elaborada. Bem aqui, beleza. Isso aqui a gente já viu, exclusão mútua, deadlock, foi na aula passada. Até que enfim chegou, gerência do processador, né? Introdução, o que é o escalonamento de processo, né? O que é a gerência do processador, você cuidar do processador. Por quê? Porque você tem uma execução de que é o computador? O computador executa processos. O que são processos? Conjunto de instruções. A gente já viu isso. Beleza, mas eu tenho N processos para serem executados, né? Eu tenho lá, a gente já viu alguns exemplos aqui, eu tenho 200 processos, 2.000, 3.000 threads para serem executadas, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, pegar aqui como exemplo, cadê aqui o meu gerenciador de tarefas, né? O do Windows aqui. Aí, ó, tem 241 processos, 3.116 threads. A gente sabe que internamente, dentro de processos, você pode startar threads, né? A gente fez isso em exemplos práticos. Então, esses 240 processos têm que ser executados nos 4 núcleos da minha CPU aqui, né? Minha CPU, ela tem 4 núcleos. Então, o sistema operacional que cuida disso. Gerenciar os processos é alocar para cada núcleo os processos, né? Essa aqui é a ideia por trás. Então, a introdução desse capítulo seria isso, né? Funções básicas da política de escalonamento, né? O que tem aqui por trás, né, da política de escalonamento? A política de escalonamento do sistema operacional possui diversas funções básicas, como manter o processador ocupado a maior parte do tempo, balancear o uso da CPU entre os processos. Então você tem que balancear ali, né? Privilegiar a execução de aplicações críticas, então você tem que estabelecer prioridades. Maximizar o throughput, que é a quantidade de processos executados, né? Você tem que maximizar isso. Oferecer tempos de resposta razoáveis, né? Então não adianta eu, por exemplo, usuário menos prioritário, vou executar os meus processos aqui. Se eu não tenho um tempo razoável, eu falar, não, aquele sistema ali não atende, porque eu não consigo executar o meu programa nele, né? Você vê isso muito com sistemas celulares antigos, notebooks antigos, né? O usuário chega um certo momento que ele desanima com aquele hardware, com aquele sistema operacional e troca o produto, né? Cada sistema operacional tem a sua política de escalonamento, né? Aqui está uma figura que ilustra esse escalonamento, né? Você tem aqui um processo, isso aqui é uma máquina de estados, né? Você tem um processo que está em execução, você tem um processo que está em espera, você tem um processo que está pronto. Espera aqui seria, por exemplo, espera de entrada e saída, leitura de dados em um HD ou etc. Então você tem uma lista de processos prontos para serem executados e você tem que julgar ele e mudar o estado dele para em execução, né? A rotina do sistema operacional que implementa essa política de escalonamento é o chamado de scheduler ou escalonador,
né? Outra rotina importante na gerência de processador é conhecida como dispatcher, responsável pela troca de contexto dos processos, né? Por exemplo, o processo agora ele está em execução, mas ele mudar, agora ele não está mais em execução, ele está pronto para ser executado, ou ele está em espera. Isso é o dispatcher que faz, né? Aí tem os critérios de escalonamento, né? Aí aqui estabelece, né? Primeiro critério, utilização do processador. Na maioria dos sistemas é desejável que o processador permaneça ocupado a maior parte do tempo, né? Então você quer que o processador está ligado, está consumindo energia, você quer que ele esteja a maior parte do tempo 100%, né, de ocupação. Throughput representa o número de processos executados, né? Então isso aqui faz parte de um critério. Eu quero maximizar o throughput no meu sistema operacional, eu vou maximizar, né? Tempo do processador também é um critério. É o tempo que um processo leva no estado de execução durante o seu processamento. Eu quero executar só processos pequenos de forma prioritária, né? Tempo de espera também é um critério. Tempo de espera é o tempo total que um processo permanece na fila durante o seu processamento. Então, se ele tiver menos tempo de espera, melhor, né? Pode ser um critério também. Tempo de turnaround é o tempo que o processo leva desde sua criação até o término, levando em consideração toda a parte, né, de espera, locação de memória e espera na fila de pronto. Tempo de resposta é o tempo decorrido entre uma requisição ao sistema ou aplicação e um instante em que a resposta é exibida, né? Esse tempo de resposta, principalmente para nós usuários, a gente quer que ele seja alto, né? Porque você abriu o navegador, você quer que ele abra rápido, né? Para você digitar a sua busca, né? Você clicou no seu aplicativo, você quer que ele abra rápido, né? Essa aqui é a ideia por trás aí. Então esse também é um critério. São vários critérios, não é um negócio tão simples não. Aí aqui eu tenho o escalonamento não preemptivo e o preemptivo. O que é o escalonamento não preemptivo, né? É aquele em que nenhum evento externo pode ocasionar a perda do uso do processador por um processo que está em execução. Você não interrompe um processo. Esse não é usado mais. É isso que eu falei com vocês na nossa aula de dúvidas aí, né? Ele não é usado. Por quê? Porque quem tem um controle do sistema operacional é o sistema operacional, não é um processo específico, né? O escalonamento preemptivo é caracterizado pela possibilidade do sistema operacional interromper um processo de execução e passá-lo para o estado de pronto, com o objetivo de alocar outro processo na CPU. Essa é a linha nossa. A nossa linha é escalonamento preemptivo, né? Em que quem comanda é o sistema operacional. Beleza? Continuando aqui, tem alguns exercícios que a gente vai fazer. Aqui ó, ele já foi para a primeira política de escalonamento, que é o First In, First Out, também conhecido como First Come, First Served, né? Processo que chegar primeiro ao estado de pronto é selecionado para execução. Essa é uma política que você pode adotar, né? Então, por exemplo, chegou o processo 1, eu executo. Aí chegou o 2, igual a fila de banco, né? O problema da fila de banco é que às vezes tem um cara, isso acontecia muito antigamente, não sei se vocês lembram, o cara levava malote para ir para a fila de banco. Aí tipo assim, ele alocava o recurso que era o caixa. E ele ficava lá 20, 30 minutos. E às vezes tinha um cara que queria pagar um boleto em atraso ou fazer uma transação muito simples, né?
E aí tinha que ficar esperando 2, 3 horas o menino lá, normalmente é os boy, né, das empresas fazendo malote. Vocês lembram disso? Quando tinha isso em banco? Galerinha, alguém lembra? Eu lembro. Hoje não tem mais. Hoje a fila lá do caixa é pouca gente, né? Você vai numa agência bancária hoje, você mesmo eu preciso ir no caixa fazer uma transação maior, porque no meu aplicativo eu não faço e eu não consigo fazer e tal. Então, aí você vai no caixa. Né? Hoje em dia o caixa é uma pessoa só, no máximo 2, né? É bem tranquilo, mas antigamente Ou se lembra, já fui eu lá no caixa. Eu trabalhei no correspondente do Banco do Brasil. Ah, não, beleza, mas o que eu tô querendo dizer aqui, Taina, é assim, você ia lá no caixa, né? Aí chegava um menino lá para fazer malote. Malote é assim, Eles levavam e 50 deixavam cheques. lá. Isso, eles levavam e deixavam lá. Várias operações para fazer. Isso aí era fogo. Mas que Era é fogo Franklin? mesmo, era difícil pra caramba. E era cidade Mas a verdade é essa Guaracha mesmo, né, César? Hoje em dia, com o aplicativo na mão, Hoje em dia diminuiu isso muito, né? O cara faz, por exemplo, ele não vai no caixa, né? Hoje ainda usa muito cheque. Pode parecer que não, mas existe assim, a relação pessoa jurídica ainda trabalha muito com cheque, né? Business to business, vamos dizer, né? Ainda tem muito. Então, César, estou falando que as empresas chegavam lá, deixavam uma lote e a gente, no final do dia, acabava o atendimento ao público, começava nos malotes. Não, Nossa. isso, realmente tinha isso mesmo, mas acontecia muito assim, daquele menino lá vir com cheques do final de semana inteiro da loja, 50 cheques, e entrava na sua frente lá, só tinha um caixa na hora e aquele menino ocupava a CPU inteira, entendeu? Os que não deixavam, os que ficavam esperando, acontecia mesmo. E às vezes você queria sacar um dinheiro maior, você queria fazer um trem rapidinho. E aí, é mais ou menos assim. Isso acontece também em fila de supermercado, né? Imagina que existisse lá só um caixa, né? Aí você tem lá muita gente que tem lá poucas compras, até 15 itens. E tem gente, tem um caixa normal lá que é infinita a quantidade de itens, né? Mas suponha que não existisse essas filas prioritárias nesse sentido, de número de itens, né? É a mesma ideia aqui, né? Você fazer essa comparação, né? Aí todo mundo ia ter que chegar nesse algoritmo aqui, e mesmo aquele cara que tinha 15, sei lá, 8 itens, tinha comprado, não, 3 itens, um item. Aí tem um cara lá, né? Se nesse supermercado o dono fosse implementar o escalonamento FIFO, ia acontecer esse problema para ele resolver, né? Aí capaz que ele ia perder até a venda, né? Porque você só tem um caixa e aí a mulher lá vai fazer a compra do mês e você vai comprar um item, você vai ter que esperar ela passar, né? Seria essa política aqui. Não sei se ficou claro. Bem, continuando aqui, qualquer dúvida vocês... Então, resumindo, César, a política aí, todos respeitam a fila, independente da quantidade de processo. Exatamente. Mas essa política não é interessante nem lá para o banco, nem lá para o supermercado e nem aqui para a situação nossa, né? Aí beleza, então essa é a primeira política aqui. A outra política, que é a 8.5, é essa aí, ó, Shortest Job First. Esse é um algoritmo que seleciona o processo que tiver o menor tempo de processador. Mas isso eu não tenho como saber. Não tem como você saber o que tem menor tempo, né? Porque você não sabe quanto tempo que ele vai executar, você não sabe se esse processo é grande ou pequeno, né?
Então isso não tem como ser calculado. Ele até fala aqui que isso aqui seria um algoritmo hipotético, assim, né? Porque não tem como você medir, prever o futuro, né? Aqui, ó. Na prática, não é possível implementar o SJF da forma proposta, pois para isso o algoritmo teria que prever o futuro. Escalonamento cooperativo. Um processo em execução pode voluntariamente liberar o processador retornando à fila pronto, possibilitando que o novo processo seja escalonado. Cabe ao programador fazer isso. Também acho difícil, né? Eu, como programador, não vou já tem outras coisas que eu tenho que preocupar. Eu não vou ficar preocupando em liberar processamento para outros processos. Eu quero que a minha aplicação seja rápida, né? Então, esse mundo aqui essa cooperação aqui não existe, né, na prática. Escalonamento circular. Aí já está mais dentro da nossa realidade, né? É um escalonamento do tipo pré-emptivo, projetado, então, ou seja, eu posso interromper um processo e mandar outro no lugar. Então, isso que quer dizer pré-empção, né? Projetado especialmente para sistemas de tempo compartilhado. Então, você vai ficar lá um tempinho, depois você volta, vai para o outro e assim por diante. Esse algoritmo é bastante semelhante ao FIFO, porém, quando um processo passa para o estado de execução, existe um tempo limite para o uso contínuo do processador, denominado time slice ou quantum. É mais ou menos assim, né? Eu estou na fila do supermercado lá, aí eu tenho um item e a menina da frente lá vai passar, tem 100 itens. Aí, o que acontece? A menina do caixa vai lá, passa 5 itens dessa que tem 100 itens, depois vai em mim e passa o meu item, entendeu? Depois volta nela lá, passa mais 5 itens, aí se chegar outra pessoa com 10 itens, ela vai nessa outra pessoa, passa 5 itens dessa que tem 10 itens, volta lá naquela primeira que já processou 10 itens, processa mais 5 itens. Então a primeira lá que tinha 100 itens fica com 15 itens processados. A terceira eu já acabei e a terceira que se tornou segunda tem 5 itens processados. Entendeu a ideia aqui? Seria esse chaveamento aí. Então esse é o escalonamento circular. Perguntar isso lá na prova, vocês têm que saber. E esse quantum define a quantidade de tempo. Num processador é na casa de nanosegundos, tá? Só para vocês terem uma ideia. Que nanosegundos? Milissegundos. Nanosegundos é muito pouco tempo. Milissegundos, tá? Fica tantos milissegundos sendo executados. Beleza? Esse é o escalonamento circular. Aí aqui, ó, peraí. Escalonamento por prioridades. Agora já criou um outro critério. O escalonamento por prioridade é um escalonamento do tipo preemptivo, realizado com base em um valor associado ao processo denominado prioridade de execução. Por exemplo, a Tainã chegou lá, eu conheço a Tainã, eu ponho que a prioridade dela passar lá no meu supermercado é 0. Aí a Tainã chega lá no caixa e já mostra 0. Aí a menina para tudo que está fazendo, né? O cara do caixa para tudo que está fazendo e executa o da Tainã, passa a compra da Tainã. É isso que é por prioridade. Beleza? O processo com maior prioridade fica no estado de pronto e sempre escolhido para execução, né? Qual que é o problema que pode acontecer aqui? Eu sou dono do supermercado, chegou um cara de fora, e aí o cara vai passar no meu supermercado. Aí foi chegando só gente conhecida, eu dando prioridade 0. O que pode acontecer com esse cara de fora? Ele pode esperar um longo tempo ou nunca ser atendido, né? Concordam? Sim ou não? Alguém me ajuda?
Ai, César, esse cara vai embora e nunca mais vai voltar. Ainda vai falar mal. Mas se eu usar essa política na minha empresa, pode acontecer isso, não pode? Não, eu tô brincando, pode sim, com certeza. Ele nunca vai ser atendido, vai ficar lá, vai criar raiz. Mas é isso mesmo, a ideia. Isso pode acontecer, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu não iria escolher esse sistema operacional para mim. Por quê? Porque esse sistema operacional tem uma política de escalonamento de processo que não atende. Então, só por prioridade não é interessante, né? Aí, ó, vem aqui vou pegar aqui, ó, o circular com prioridade. Esse aqui já é mais próximo do real. Então, gravem aí o 10, ó. Ele é o circular com prioridades, que é o que eu acho que é o ideal, o cenário ideal. Eu tenho um processo, vou já exemplificar, vou ler aqui e já explico o que é. Implementa o conceito de fatia de tempo e de prioridade de execução associada a cada processo. Então, cada processo meu vai executar 100 milissegundos, que é o quantum dele, seguindo a estratégia circular. Então, eu tenho P1, P2, P3. Cada um vai executar 100 milissegundos. Beleza. Só que tem alguns processos que são prioritários. Por exemplo, o P1 e o P3 são prioritários. A prioridade deles é 0. E o P2, a prioridade é 8. Não é tão prioritário. Então, o que vai acontecer nesse caso? Eu vou executar o P1, executo o P2, mesmo ele não sendo prioritário, executo o P3, que é prioritário. Aí eu executo o P1, aí nessa rodada aqui eu pulo o P8, não executo o P8, ele não é prioritário, executo o P3, P1, P3, P1, P3, P1, P3, depois eu vou no executo o P8. E aí executo P3, P1, P3, P1, P3, P1, P8, P3, P1, P3, P1, P3, P1, P3, P1, P8, P3. Entendeu o que é esse escalonamento circular com prioridades? Não sei se ficou claro aí. Vamos exemplificar isso aqui, ó, esse escalonamento circular com prioridades no Linux. Estou aqui no Linux. Beleza. No Linux, eu vou criar aqui, até criei já, para facilitar. Eu criei o programa 3. Esse programa 3, ele imprime I++ na tela. Então, esse inteiro aqui, ele vai incrementando ele. Deixa eu mostrar para vocês aqui o programa P3. Deixa eu dar um Alt F1 aqui. E eu vou dar aqui, ó, Nano P3 Linux. Vocês estão vendo aí o código? Então, né? Um programinha simples aqui. O que esse programa faz? Ele imprime aqui, né? P3 o I++, beleza? Então vou dar um Ctrl O aqui para salvar, tranquilo. Opa, Ctrl O para salvar e um Ctrl X para sair. E eu tenho aqui o programa P4. O P4 é a mesma ideia, só que aqui ele escreve P4 e o I++. Então, o mesmo programa, só que um escreve P4 e o outro escreve P3. Beleza? Nesse terminal aqui, ó, eu vou colocar o P3 para executar. Olha lá, está executando.
Vou abrir um outro terminal aqui. E aqui nesse outro terminal, eu vou colocar o P4 para executar. Olha lá, está o P4 executando. Então, se eu chavear aqui, ó, P3 executando e aqui P4 executando. P3, P4, P3, P4. No P2 aqui, eu vou mostrar eles em execução, ó. Ó, o P3 e o P4, eles ficam chaveando, né? Ora um está executando, o outro está executando. Beleza? César, como é que você executou isso aí no Linux? É o comando top. O comando top me mostra os processos que estão executando. Ó, o processo P3 aí, ó, é o 1849 e o processo P4 é o 1851. Lembra do PID aí? Né? Ele é o identificador do processo. Estão acompanhando até agora? Tá tranquilo? Tranquilo, César. Beleza. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou definir prioridades. Como que eu faço para definir a prioridade? A prioridade ela é definida nesse PR e nesse NI aí, ó. Então, ó, eu tenho o PID, usuário, PR e o NI. Esse PR aí, ele pode variar de 0 até 100, tá? Na prioridade. Então, você tem alguns processos que é 20, tem alguns processos que é 0, né? Por exemplo, esse Keyworker aí, ó, ele é um processo 0, né? Tem processos que é 39, tem processos que é 25. Então, isso define a prioridade. O NI, ele está com valores, a maioria 0, tem alguns que estão menos 20. Ele é a flexibilidade que eu tenho para alterar essa prioridade. Então, no meu espaço de execução aqui, do meu usuário no Linux, que eu posso ter N usuários, eu vou alterar o PR utilizando o NI. De que forma, César? Veja só, eu tenho um processo P3. No processo P3, eu vou dar um comando aqui, que é esse renice aqui, ó. Eu vou redefinir o NI, o nice. Eu vou falar que eu quero que eles tenha prioridade alta. Então, eu vou colocar ele com menos 20. Menos 20, eu vou tirar, ele está com PR de 20. Então, eu vou tirar menos 20, ele vai ficar com PR de 0. E aí, eu vou definir uma prioridade alta. Então, no processo 1849, ó, então, repetindo, eu dou um renice, esse sudo aqui é para superusuário. Eu dou um renice, eu quero colocar ele com a prioridade 0. Qual o processo? O 1849, né? É isso que eu quero fazer. Então, eu vou dar Enter, beleza? Ele vai pedir a senha aqui. Opa, errei a senha. Vou de novo. Beleza. Aí, se eu executar o top aqui de novo, ó. Olha lá, ó, qual que ficou a prioridade agora, ó? A prioridade do meu processo, do P3, ela é 0, então ele está sempre sendo executado, beleza? O P4 é executado de vez em quando, porque a prioridade dele não é tão alta. E eu vou, além disso agora, eu vou colocar o P4, eu vou aumentar a prioridade dele. Eu vou colocar ela, aumentar com 19, que é o máximo que eu consigo aumentar. Então, ele vai ser um processo não prioritário. E ele é o processo 1851. Então, esse processo aqui, 1851, eu vou dar um Enter e vou colocar ele como não prioritário, né? Vou dar um top de novo. Ó, ele até sumiu da lista de processos, né? Porque ele vai executar muito de vez em quando, né? E aí agora a gente vai olhar a situação do P4. Vamos lá no P4 para ver a saída dele. Olha lá, ó.
ele está executando muito lentamente. Eu não sei se vocês estão percebendo aí, ó. Ele está fazendo a soma, né? Mas muito lentamente. E agora olha o P3. Por quê? Porque ele é prioridade. Olha o P4. Lentinho, né? Ó, tem hora que ele executa, ele fica maior tempão sem fazer nada. Ó. Ele está no 66. Tá lá, agora executou. Né? Viu que é essa questão de prioridade? Então é isso, o P4 está com prioridade baixa, né? E o P3 está com prioridade alta. Então é assim que você define o sistema operacional, é assim que ele controla, né? Ah não, agora César, vamos mudar a prioridade desse processo, o P4. Ah não, então vamos colocar aqui que ele vai ser prioridade 0, ou seja, eu vou colocar menos 20. Beleza. Olha lá, opa. Será que deu certo? Espera aí. Ah, deu, beleza. Olha lá, ele tá lá no topo das paradas. Demorou um pouquinho, mas ele foi lá pro topo. P3 e P4 tá sempre nas prioridades mais altas, né? Olha lá o PR dele. O PR dele foi para 0. O priority dele foi para 0, né? O NI é a quantidade que eu tirei, né? Que eu coloquei ele, né? É o que eu defini como sendo a minha prioridade. Então o P3 e o P4 fica executando de forma prioritária. Então isso é a implementação no Linux. Ela é uma implementação baseada, né, no escalonamento circular com prioridades. Vocês concordam comigo? Sim. Então essa aqui é a ideia, beleza? Então eu dei um exemplo prático aqui de como que o Linux funciona para escolher os processos de acordo com prioridade. No Windows também tem essa questão de prioridade. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar aqui alguma coisa relacionada à prioridade. Pegar esse processo aqui. Eu não lembro como que faz isso no Linux para definir alguma prioridade para processo, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só pesquisar aqui rapidinho. Deixa eu change Windows priority of a process. How to set priority in Task Manager. Deve explicar aqui rapidinho. Eu não lembro como é que faz isso aqui. Tem que... Hoje em dia não adianta, né? Você tem sempre que ver uma propagandazinha. Uma imagem já mostraria pra gente, né? Mas ele tem que colocar lá. Ah, lá, você tem que ir lá não aqui, né? Você tem que ir nos detalhes da execução, né? Vamos supor que eu queira colocar como prioridade o Chrome aqui, né? Então, eu vou lá num dos processos relacionados ao Chrome. Vou ordenar aqui, né? A quantos que são, né? Que estão em execução. Eu posso pegar, vamos pegar aqui... Pô, César, o Chrome já rouba essa prioridade pra caramba, você ainda vai aumentar ela, sacanagem. É só como exemplo aqui, mas realmente, né? Já tem muito... Então vamos escolher outro aqui, vamos colocar o OBS. Ver se eu ia fazer uma pergunta sobre prioridade e achei que ia parecer... Achei que era muito estúpida, mas eu tô vendo que não. Sobre prioridade... alguns programas ele já vem com a prioridade definida? Já vem com a prioridade alta já é definido na instalação dele. Aqui, ó, vou definir que o OBS é tempo real. Então você clica com o botão direito aqui
A prioridade dele é tempo real aqui, ó. Esse CPU aqui, aí eu não sei o que ele está querendo dizer no caso. Utilização total do processador em todos os núcleos. Mas aí eu já coloquei aqui que ele é prioridade, né? Olha lá, ó. E o Chrome também é prioridade. Mas o OBS aqui está na lista dos processos com prioridade, né? Então, o sistema operacional Windows também segue essa ideia, ó. Hora nenhuma eu ordenei aqui por esse parâmetro, né? Utilização total do processador. E o OBS, como eu marquei ele com alta prioridade, né? Agora não, por exemplo, o OBS supõe aqui o Adobe Acrobat, né, que a gente está usando aqui, mas não é a prioridade. Vamos pegar esse aqui, vamos definir que ele é baixa. Beleza? Então ele é de baixa prioridade, ó. Ele deve ir lá pro... Se eu ordenar aqui, né? Não, tem outros na linha aqui de frente que tá ele veio para cá, né? Tá sendo executado, mas não tá lá entre os topos, né? Não, vamos mudar. Agora o Adobe, ele é prioridade, né? Então eu posso vir aqui, definir como prioridade, colocar ele como se fosse um sistema de tempo real, né? Ele deve aparecer lá em cima e cadê? Não, ele não foi porque ele não está sendo usado, né? Mas se ele for usado, ele deve ir para lá. Ele não está sendo tão usado, né? Ele não demanda tanto de recurso. O OBS ele está gravando, né? Então ele está em uso, não é? Seria isso? Exatamente, seria isso, né? Então o Adobe, isso não surtiu efeito no Adobe. Eu entendo que foi por isso, porque ele executa rapidinho, né? Vamos dizer assim, ele não demanda tanto processamento, então dificilmente ele vai estar aqui nessa total de processador aqui, ó. Então ele não é um software parâmetro, né? Com ele não vai ter Starvation. Não vai ter, não. Ele não vai ficar em espera, não. Beleza, então é isso. Gente, em linhas gerais é isso, né? Essa aqui é a ideia aqui em cima do negócio. Escalonamento por múltiplas filas. No escalonamento por múltiplas filas, existem diversas filas de processo no estado de pronto, cada qual com uma prioridade específica. Os processos são associados a filas em uma função característica própria, com importância para a aplicação, tipo de processamento ou área de memória necessária. Na verdade, você cria filas, né, de acordo com a classificação do processo. Por exemplo, se é um processo interativo, né, ele vai para a fila de processos interativos. Se é um processo de sistema, ou seja, esses de background, ele vai para a fila de background, né? Se é um processo batch, o que é isso? Todo dia, 3 horas da manhã, executa uma rotina para fazer backup. Isso que é um processo batch. Ele executa num determinado horário, né, que não é tão... esse horário ele não é tão relevante, ele está escalonado para executar naquele horário, né? Então, isso pode acontecer, seria nesse sentido aqui, né? Você definir essa fila. Aí internamente a gente não sabe se o Windows ou o Linux faz esse esquema de fila. Acho que sim, porque os processos interativos, né, eles demandam muito processamento. O usuário clica, ele quer o tempo de resposta alto, né? Isso que define o que é, tipo, nossa, o Linux é rápido, né? Não, o Windows é rápido, o Windows 11 é mais rápido, o Windows 10 é mais rápido que o Windows 7, né?
Por quê? Porque o fabricante do sistema operacional quer esse feedback, quer o tempo de resposta. Então ele deve dar muita atenção para os processos interativos, né? Que demanda aí, você dá um clique, ele tem que fazer alguma coisa, né? Em detrimento, né, dos processos batch, por exemplo, ou dos processos do sistema. Política de escalonamento em sistemas de tempo compartilhado. Em geral, sistemas de tempo compartilhado caracterizam-se pelo processamento interativo em que os usuários interagem com as aplicações exigindo tempos de respostas baixos. A escolha de uma política de escalonamento para atingir esse propósito deve levar em consideração o compartilhamento de recursos de forma equitativa para possibilitar o uso balanceado entre processos. Aqui ele está fortalecendo, né, essa política de escalonamento de tempo compartilhado, processos interativos, né? Você tem ali uma demanda de CPU, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui ele está querendo dizer aqui, ó, processo A, ele é um processo CPU bound, né? Ou seja, ele é um processo que não tem I/O, não tem interatividade com o usuário. Então, para ele a prioridade é baixa, o processo A. Já o processo B, ele é um processo que tem entrada e saída. E aí, ou seja, ele tem muita interação. Então, ele é uma prioridade alta, né? Aí aqui ele até colocou aqui, ó, todos eles se baseiam nesse escalonamento circular com prioridades, né? Aqui está o exemplo aqui, mas quer dizer escalonamento circular com prioridades. E você tem política de escalonamento em sistemas de tempo real, que diferente dos sistemas de tempo compartilhado, em que a aplicação não é prejudicada pela variação no tempo de resposta, algumas aplicações específicas exigem respostas imediatas para execução de determinadas tarefas. Neste caso, a aplicação deve ser executada em sistemas operacionais de tempo real, em que é garantida a execução de processos dentro de limites rígidos de tempo. Então, você define ali, por exemplo, você não pode ficar tanto tempo sem executar uma determinada rotina. E aí, sistemas operacionais que permitem esse escalonamento, né? Ele está preocupado com isso, né? Dessa configuração aí, de você ter, pensando aqui, né, um sistema crítico um software que roda, por exemplo, num avião, né, um sistema de um avião que monitora tem vários sensores que coleta dados de vários sensores, né, e junta isso, né, num painel lá, por exemplo, e apresenta isso pro piloto, né? Então, esse sistema operacional, ele não pode fazer outras coisas a não ser coletar esses indicadores lá, porque senão isso aí, se ele ficar sem coletar, isso pode trazer um risco, né? O avião tá caindo e ninguém tá percebendo que o avião tá caindo, né? Pode falar. Nesse caso aí, eles usam uma estratégia diferente. Eles têm... Aí, normalmente, são CPUs redundantes, né? Certo. E são duas CPUs distintas. Uma roda numa frequência de clock muito alta. Certo. E as outras, que são sistemas mais periféricos, rodam num clock menor. Faz normalmente sentido. é isso. Faz sentido isso aí, Franklin. Eu não conheço não, mas eu acredito que seja isso mesmo, né? Aí você tem essa aí ele separa, eu né? trabalho com turbinas industriais e assim, essa redundância, né, que normalmente é uma redundância tripla, quando você vai para aero, né, as nossas são aeroderivadas, então a redundância é só dupla. Certo. Mas quando é aérea mesmo, ela é uma redundância tripla e ela usa essa estratégia de ter um clock muito alto, uma varredura na casa aí de 40 milissegundos para
todas as funções de segurança, de 40 milissegundos para todos os periféricos e da casa de 1 milissegundos a 5 para as funções de segurança. O negócio é bruto mesmo. Não, você explicou bem isso aí, ó. Ficou bem claro, pelo menos para mim aqui ficou bem claro. Você tem o quantum de 1 a 5 segundos para essas rotinas de segurança e de 40 milissegundos para as rotinas não tão prioritárias, né, que seria para periféricos, né? E você não pode ultrapassar esses 5 milissegundos, né? Isso aí é garantido que será executado. É isso aí, isso é uma política de escalonamento em sistema de tempo real. Bem exemplificado aí, Franklin, é isso mesmo. Ficou bem legal aqui, essa ideia. Que a gente não tem essa visão, né? A gente desenvolve software para rodar no Windows ou no Linux. A gente não está preocupado, assim, quando eu falo a gente, a maioria das pessoas, né? A gente não está preocupado com essa característica aí do SO de escalonar e garantir que aquele meu processo seja executado, né? O escalonamento em sistemas de tempo real deve levar em consideração a importância relativa de cada tarefa na aplicação. Em função disso, o escalonamento por prioridades é o mais adequado, já que para cada processo uma prioridade é associada em função da importância do processo dentro da aplicação. No escalonamento para sistemas em tempo real não deve existir o conceito de fatia de tempo e a prioridade de cada processo deve ser estática. Então você define aí 5 milissegundos, né? Você não vai fatiar isso, você tem que garantir que aquela rotina execute em até 5 milissegundos ou aquele conjunto de rotinas, né? É um pouco fora da nossa realidade, mas existem, né? Assim, realidade que eu falo do usual, né? Bem colocado aí, Franklin, parabéns. Mas é isso, galera, isso é o nosso capítulo 8. Um outro exemplo, César, que é mais da nossa realidade, é sistema de fogo e gás, assim, de um modo geral. Certo. Sistema de fogo e gás, essa latência aí normalmente não ultrapassa 10 milissegundos. E a gente vê aí em shoppings, né, em grandes residenciais ou centros comerciais, a CPUs, por mais simplificados que sejam, essa varredura é muito alto o clock dela mesmo. E é engraçado que esse tipo de programação ele é bem diferente, né? Assim, você virar um programador desses sistemas, né? Que seria esses sistemas embutidos aí. Por exemplo, eu imagino que um sistema desse aí, o SO dele, né? Seja o mais simples possível, né? Você não tem um sistema desse aí, por exemplo, né? 241 processos, né? Quando a gente fala quando a gente fala das turbinas, até tem uma inteligência que seria semelhante ao sistema operacional. Agora, quando a gente vai para a área de fogo e gás, é firme, é tudo hardware mesmo. Sei. Você tem umas CPUs que são as CPUs alemãs, é até chato de programar. Sei. Porque ele tem uma sequência de passos para quem não... Olha, você tem que obrigatoriamente conhecer o sistema e saber... Aí, no caso, saber regras, normas internacionais, né, de aplicação com relação a esses sistemas, né? E isso atrapalha muito quando você está fazendo a programação, é bem chato. Agora, de via de regra, né, isso é mais como se fosse STL, né? STL, ladder. É bem rápido mesmo o negócio. Entendi. Não mas é isso, galera. Eu acho que deu para ilustrar bem aqui. O Linux, ele assim, ele para esse tipo de coisa aqui, explicar essa questão de escalonamento, ele é muito de boa, né? Se você for pegar aqui, ó, deixa eu retomar aqui.
o processo 4 está executando lá devagarzinho, quer ver? Ó, vamos ver ele aqui. Vou executar o processo 4 aqui. Deixa eu ver, beleza. Ah não, a gente retomou ele para executar rápido, né? Deixa eu voltar ele para ele se tornar lento, né? Seria aqui 19. Pediu a senha. Beleza, eu dou um top aqui. Olha lá, a prioridade dele, ele já sumiu da lista de prioridade, né? Aí eu vou lá nele, na execução dele mesmo, né? Olha lá, tá lentinho, ó, tá no 97, 28,97, né? 28,97, tá travado aí no 28,97. Opa, executou, agora foi pro 30,13, né? Gente, somar, você colocar, você vê que ele não tá executando mesmo, né? Tá executando só de leve, de leve, de leve, de leve. Lá, se você demorar esse tempo todo para executar uma operação, ó, 3013 foi pro isso para um processador, gente, isso é para fazer em milissegundos, ele está demorando segundos para executar essas operações aí, ó, né? Então, aí você volta lá pro P3, né? Prioridade total, tá. Só vai somando, né? Ele não para a hora nenhuma. Então ilustra bem a nossa aula aí sobre escalonamento de processo. Beleza, galerinha? Eu vou finalizar aqui a gravação e aí eu vou tirar dúvida de quem tiver alguma dúvida e etc. Beleza?